Olá, alunos e alunas das turmas de primeiro ano da Escola Birajara, sejam bem-vindos à terceira aula de Geografia do segundo bimestre. Hoje o tema da nossa aula será cartografia temática. Na nossa última aula, nós fizemos um percurso sobre a história da cartografia, falando sobre a evolução desse conhecimento juntamente com o avanço tecnológico empreendido pela humanidade. Fizemos um resgate que os primeiros mapas, eles são tão antigos, né? A necessidade de representação, ela é tão antiga que ela ultrapassa a existência do papel. Os primeiros mapas foram feitos em argila. Vimos que com o avanço das tecnologias, a cartografia ela se moderniza, tornando cada vez mais eficiente o processo de representação das superfícies e dos objetos que a compõem. Vimos que para realizar os procedimentos de representação é necessário considerar aí duas informações importantes. Uma relacionada ao tamanho dos objetos, que aí para a gente resolver esse problema se utiliza as escalas, e o outro com relação à forma da superfície. E aí para resolver esse problema são utilizadas as projeções. Na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da cartografia, falando sobre os elementos que constituem o mapa, tentando introduzir os alunos numa linguagem da cartografia, considerando aí os elementos como pontos, linhas, texturas e símbolos, as convenções cartográficas que são estabelecidas internacionalmente para definir o que são representados nos mapas. Vamos falar sobre outros produtos cartográficos e a sua importância e trataremos de maneira bem breve sobre as tecnologias que hoje são utilizadas para a representação do espaço geográfico. Esse conteúdo está presente nos capítulos 3 e 4 do livro de vocês e vamos começar falando sobre os elementos que constituem um mapa. Gente, quando vocês vão analisar o mapa, vocês precisam identificar esses elementos que eu vou falar aqui. Porque quando você olha para esses elementos, identifica esses elementos, você já consegue aí 50% no entendimento das informações que estão presentes no mapa. A primeira informação que o mapa traz é o título. O que é que o título faz? Ele informa sobre o que o mapa está tratando. No caso do nosso exemplo aqui, ele está tratando sobre a previsão do tempo no Brasil no dia 20 de janeiro de 2015. Então, ele vai tratar de um assunto específico. Cada mapa vai tratar de um assunto específico. E você o identifica no título do mapa. A segunda informação é a localização. Perceba que eu tenho que identificar em qual parte do planeta está acontecendo o fenômeno representado. Para isso, são utilizadas aí as coordenadas geográficas. Veja aí a presença das linhas imaginárias. Eu tenho aqui a linha do Equador, que é a latitude 0 graus. Aqui embaixo eu tenho o Trópico de Capricórnio, que é o paralelo 33 graus. Nós temos aqui também um meridiano, 50 graus oeste. E isso vai identificar que o fenômeno que nós estamos representando está no hemisfério sul do planeta Terra e no hemisfério oeste, tá certo? Está a oeste de Greenwich. Isso nos ajuda a identificar onde está acontecendo o fenômeno. Outras informações também são presentes, como, por exemplo, aí, a identificação dos oceanos. Oceano Atlântico, Oceano Pacífico. Outra informação importante que vai nos ajudar a localizar o fenômeno seriam as orientações. E aí a orientação ela é representada pela rosa dos ventos. Existem mapas em que a indicação apenas da posição na direção do norte. E aí ele é simbolizado por uma letra N com uma seta, tá certo? Mas nesse caso aqui nós temos a rosa dos ventos, indicando aí a posição dos pontos cardeais. O tamanho do fenômeno a ser representado está sendo simbolizado aí pela escala. No caso aqui nós temos uma escala gráfica. Além disso, nós temos a legenda, que talvez seja a parte mais importante do mapa, porque ela vai traduzir o significado dos símbolos, cores, linhas e os elementos que estão sendo usados para representar no mapa. E nós temos a fonte, que vai indicar quem foi que produziu o mapa. Se vocês analisarem aqui,
pela legenda, o que a gente pode perceber desse mapa da previsão do tempo no Brasil? Vocês vão perceber aí as regiões em que vão chover, e aí perceba onde está nublado com pancada de chuva, certamente vai chover. Os lugares onde pode chover ou pode não chover, né? A possibilidade de chuva. São esses que tem a nuvenzinha escura, mas não tem chuva, tá bom? Quais são as regiões onde existe essa possibilidade? São essas de verde claro. Existem as regiões que serão apenas nubladas e não vai chover, que são essas simbolizadas pela nuvenzinha branca. Veja aí que elas estão aqui no Nordeste, nessa área marrom. E as regiões ensolaradas, representadas aí pelo Sol, né? Que é essa área de amarelo ou laranja, né? Amarelo escuro ou laranja. Então, percebam que nós temos como identificar no mapa um fenômeno através do reconhecimento desses elementos fundamentais, né? Veja que o mapa, gente, ele vai responder a duas perguntas fundamentais. Uma, ele vai localizar o fenômeno, onde é que está sendo localizado o fenômeno representado. E aí, para responder a isso, nós temos as coordenadas e as orientações. E a segunda pergunta é, qual é o tamanho do fenômeno que está sendo representado? Que para responder essa pergunta, existe aí a definição das escalas. Os mapas, gente, eles representam uma infinidade enorme de elementos e fenômenos, né, que existem tanto de ordem natural como social, que existem no espaço geográfico. E aí, gente, essa representação, ela vai apresentar diferentes escalas, quer dizer, tanto pode ser de uma cidade, de um estado, de uma região, de um país, do continente, do mundo, tá bom? Como também ele vai trabalhar uma diversidade na representação dos fenômenos, porque ele pode considerar aí aspectos quantitativos, qualitativos, aspectos de classificação ou de dinâmica do espaço, tá bom? Vou citar uns exemplos aqui. Uma representação qualitativa seria aí, no caso, os mapas que vão apresentar os elementos que estão presentes em uma determinada região. Por exemplo, o mapa das indústrias, o mapa de mineração, a presença dos rios, a presença do clima, qual é o tipo de clima, qual é o tipo de solo ou cultivo, qual é a atividade econômica desenvolvida naquela região. O mapa quantitativo vai apresentar a quantidade. E aí vai dizer quem é que tem a maior PIB, qual é o que tem a menor renda, maior renda, certo? Qual é o que tem a maior produção industrial, quais são as cidades maiores, as cidades menores, seria quantitativo. Uma representação de classificação seria aí, no caso, aqui vai representar aí uma hierarquia entre as cidades, ou no caso ele vai apresentar aí um local que tem determinado povo indígena, certo? Eu faço a classificação aí dos povos indígenas, das etnias, das línguas que estão sendo utilizadas, seria de classificação. Em relação à dinâmica, seria um mapa de migração, o mapa das linhas aéreas, né, dos fluxos comerciais, das trocas comerciais, enfim, seria algo relacionado à movimentação, tá bom? E por que é tão importante a gente fazer esse estudo da cartografia? Gente, o mapa, ele sintetiza as informações sobre uma determinada região. Então, em vez de eu ler um texto enorme para apresentar as características, ele sintetiza-se através de um mapa, tá certo? E ele é importante, ele é fundamental para qualquer tipo de intervenção ou gerenciamento do espaço. Então, no caso de um governo, ele precisa desenvolver uma política pública. Então, ele utiliza-se dos mapas, as informações contidas nos mapas, para atuar no seu processo de gerenciamento, tá certo? Mas não somente as políticas públicas, também a iniciativa privada, as empresas e até mesmo as universidades, gente.
Então, até para você se localizar, né, para você se deslocar no ambiente, você necessita do mapa. Então, por isso, esse caráter fundamental da cartografia temática. De representar muitas informações ao mesmo tempo, certo? Então, existe aí vários métodos que são utilizados para a representação na cartografia. Esses métodos, eles são constituídos em uma convenção internacional, ou seja, em qualquer lugar do mundo, uma pessoa olhou para aquele mapa, ela tem como identificar o que aquele símbolo representa. Tá bom? Então, essa convenção internacional, ela vai nos assegurar a interpretação dos elementos. Os tipos de elementos que estão representados, eles são qualitativos, ordenados ou quantitativos. E aí, eles podem ser representados através de pontos, linhas, figuras, desenhos, rachuras, cores. Veja aí, nós temos gradientes diferentes que vão representar fenômenos diferentes, tá bom? Vou citar alguns exemplos de mapa. No caso, esse aqui utiliza pontos, né? Ele tem uma representação aí pontual. No caso de uma representação pontual, ele vai utilizar aí losangos, que vão representar o tipo de minério que é encontrado em várias partes da América do Sul. Já esse outro mapa aqui, ele vai utilizar uma representação linear, em que ele vai utilizar linhas para representar os fenômenos. Esse é um mapa do tráfego ferroviário na França, das linhas de trem. Também pode ser por área. E aí, no caso, esse mapa aqui, ele vai utilizar cores e desenhos, né, no caso, os círculos, para representar aí a densidade populacional da América do Sul. Ele vai mostrar tanto em valores absolutos a população, representada pelo círculo, como em valores relativos, que seria aí a densidade demográfica, representado pela cor. Já esse outro mapa aqui, ele vai utilizar aí um quadrado, né? Um quadrado, e aí, para simbolizar aí as regiões de maiores influências no território brasileiro. Então, quais são as cidades brasileiras que têm mais influência? Vai ser aquela que apresentar o quadrado maior. Então, veja que tem áreas de influência global, que são as metrópoles globais Rio e São Paulo, que são as que têm os maiores quadrados. Áreas de influência nacional, quer dizer, influencia o Brasil todo, que são as metrópoles nacionais, como Fortaleza, Salvador, Recife, Porto Alegre, Belo Horizonte, Brasília. Tem áreas de que são de influência regional, quer dizer, que tem uma influência em toda a região, a sua região, como no caso Manaus, Belém, Natal, certo? Elas têm uma influência que vai além do estado, ela influencia toda a região. E tem as áreas que têm uma influência dentro do município, né? De um município para o outro, né? Que são os centros regionais, como Sobral, Juazeiro do Norte, aqui no estado do Ceará, tá bom? Então, nós temos os centros regionais que têm essa influência para além do município, mas não ultrapassa do estado, tá certo? Tem também outras formas de representação de mapas que vão utilizar aspectos diferentes, que vão, digamos, distorcer o mapa, tá bom? Então, nós temos aqui esse exemplo que vai mostrar aí os principais aeroportos do mundo. E esse aqui que vai mostrar a quantidade de população dos países. Ele distorce o mapa. Perceba que ele distorce o tamanho do mapa, o formato dos continentes no mapa, para tentar simbolizar aí, de maneira visual, o tamanho da população dos países. Então, eu consigo identificar os países pelo nome deles, não pelo formato. Mas eu consigo visualmente perceber quem são os países que têm maior população pelo tamanho do retângulo, tá certo? E pelas cores. Um outro produto cartográfico que tem uma influência muito grande na facilitação da representação das informações são os gráficos, né? Os gráficos, eles têm a capacidade, gente, de representar informações expressas numericamente de uma maneira estética que vai facilitar a visualização do fenômeno, muito mais do que as tabelas. Porque você coloca o olho, você já percebe ali a dimensão do que está sendo representado. Eu não
preciso dizer, né, para vocês que a matemática está muito presente na geografia. E na produção dos gráficos, a matemática é fundamental. Então, de novo, lá vem o René Descartes, com a sua matemática cartesiana, que vai orientar aí o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas, para garantir aí como que vai ser produzido um gráfico, tá certo? Então, vejamos aqui no caso, dados da inflação no Brasil no ano de 2014. E aí ele vai mostrar aí. Para eu perceber qual é o mês em que em 2014 nós tivemos maior inflação, eu vou ter que olhar todos os valores da tabela, mês a mês, certo? Isso vai me dar um pouquinho mais de trabalho, né? Agora, se eu colocar aqui o olho no gráfico, a mesma informação no gráfico, veja aí, ó. Eu não preciso olhar mês a mês, é só olhar para a reta, para a seta, perdão, para a reta, a linhazinha vermelha, e perceber qual é que está mais em cima. Qual foi o mês que nós tivemos aí o maior índice de inflação? O mês de março, que é o mês em que a linha vermelha está mais em cima, tá certo? Então, eu não preciso ficar olhando valor por valor para saber qual é o mês que teve maior inflação. Qual foi o mês que teve menos inflação? É só olhar a parte que está mais embaixo. E aí seria o mês de julho, né? Então, veja como um gráfico ele facilita a visualização dos fenômenos. Existem vários tipos de gráfico. Eles podem ser representados em barras verticais, barras horizontais. Existe o gráfico em pizza. Esse vocês conhecem, que é o gráfico que toda aula de feedback, de correção de atividades, eu apresento para vocês, né? Nós temos aqui gráficos em raios, né? Que apresentam através dos raios, né? De uma circunferência os fenômenos. Nós temos aqui, nesse caso, é um mapa de barras com linhas que vai representar aí a variação entre a quantidade de chuvas e a temperatura, que é o que nós chamamos de climograma. Quando a gente for estudar cartografia e atmosfera, nós vamos estudar muito esses gráficos aqui. Tecnologias a serviço da cartografia, nós temos muitas, né? E essas tecnologias proporcionaram à cartografia um desenvolvimento muito grande no processo de representação do espaço. Uma dessas tecnologias que facilitou o processo de representação foi o sensoriamento remoto. O sensoriamento remoto ele me possibilita fazer um registro das imagens do que existe no espaço geográfico à distância. Por isso o nome remoto, tá certo? Como é que é feito isso? Através de radares ou através de sonares, se for no fundo do oceano. Como é que funciona isso? Bem, o radar ele vai utilizar a luz, os espectros eletromagnéticos, a radiação ou o calor, o comportamento do calor dos objetos que estão presentes na superfície terrestre, que vão emitir uma resposta diferente a esse estímulo para representar o que existe no espaço. Por exemplo, na floresta amazônica ninguém tem como entrar lá dentro e fazer um mapa para saber como é o solo, o relevo e tudo mais. Então, como é que eles vão saber os elementos que estão presentes na floresta amazônica? Eles têm que mandar um sensor remoto, que pode ser feito, gente, inclusive por um avião. O primeiro projeto de representação cartográfica do território brasileiro, assim, com mais eficiência, que foi feito durante a ditadura militar, um projeto chamado Radam Brasil, ele foi feito com radares acoplados a aviões, tá certo? Então, o que ele faz? Ele emite uma onda, ou ele emite um feixe luminoso, que no caso seria o flash da câmera, certo? E a resposta que os objetos que estão na superfície vão dar sobre esse estímulo vai marcar uma representação diferente na minha foto, tá certo? Então, através disso, eu tenho como fazer essa representação. E aí, por exemplo, a água, a vegetação, o solo, uma construção de uma casa, de uma avenida, uma plantação, uma lavoura, todos esses elementos vão ter formas diferentes de se relacionar com o estímulo e vão dar uma resposta diferente. Gente, esse é o mesmo recurso que é utilizado para
navegação com os submarinos. Dentro de um submarino, eu não tenho como ver o que está no fundo do mar, o que está na minha frente, certo? Então eu posso me chocar com uma rocha, eu posso me chocar com algum objeto, né? Porque eu vou viajando em alta velocidade e a visualização, a taxa de visualização no fundo do mar é muito reduzida. Então, como é que você consegue se localizar no fundo do mar e não bater o seu submarino? Através dos radares, né? No caso do sensoriamento remoto, os radares estão acoplados ao satélite e essas informações do satélite são fornecidas para os centros de pesquisa. No caso do Brasil, nós temos o INPE, que é o Centro de Pesquisas Espaciais, que vai gerenciar essas informações, tá bom? Nós temos também as fotografias aéreas, chamado de aerofotogrametria. Em que consiste isso? Um avião sobrevoa uma área, tirando várias fotos. Depois que ele fizer essas várias fotos, ele vai fazer um processo que nós chamamos de compilar. O que é isso? Ele vai pegar os pontos que são incomuns nas duas fotos e vão juntar, formando uma foto única, tá certo? O que dá mais trabalho, gente, no processo de aerofotogrametria, nem é o sobrevoo e as fotos na área, mas depois que você vai pegar tudo que for pontos comuns, juntar para formar uma imagem só. Temos também as imagens de satélite, né? Hoje nós temos o Sputnik, nós temos aí o Datasat, né? O Landsat, que são vários satélites que são utilizados para representação de imagens da superfície terrestre. Então, esses satélites eles vão produzir uma imagem mais ou menos assim, certo? Uma imagem infravermelha, tá certo? Que essa imagem infravermelha ela representa aí a relação que cada objeto tem com o calor, tá certo? Então veja que no caso aqui, essa representação, gente, para você conseguir identificar o que está sendo representado, você precisa passar por um treinamento. Primeiro que vocês iam imaginar que tudo isso verde é planta. E o que é vermelho aí seria o quê? Fogo, sei lá. Flores. E não é assim, tá bom? Acontece que essas áreas que estão mais escuras, em vermelho mais escuro, são as áreas com presença de vegetação. Porque a vegetação ela produz a fotossíntese e ela tem uma reação à luz, ao calor. Tá bom? Já as áreas verdes são as áreas desmatadas. São as áreas de cidade, são as áreas de lavoura, as estradas, tá certo? Então veja aqui, ó, as áreas que estão sendo desmatadas, na verdade, são essas áreas em verde. É o contrário, né? E nós temos esses caminhozinhos vermelhos, que são, no caso, os rios, tá bom? Essas imagens de satélites, elas são importantíssimas, gente, para nos auxiliar no processo de previsão do tempo, porque elas têm como monitorar a movimentação das nuvens, das tempestades, dos furacões, etc. Nós temos também o GPS, que é o Global Position System, ou Sistema de Posicionamento Global, que é um aparelho conectado ao satélite, que vai me indicar a posição exata em que eu estou em relação ao planeta Terra, usando as coordenadas latitude, longitude e altitude, tá certo? Eles indicam até, gente, a posição do vento, tá bom? Os GPS de hoje, eles são muito sofisticados, tá certo? E aí a navegação por GPS hoje, ela se tornou tão popular que os carros hoje já vêm com GPS, né? Quem não vê aí o Uber, o aplicativo do Uber ou o Waze, né? Que utilizam o GPS para lhe auxiliar no processo de deslocamento no espaço, tá certo? Então veja aí que hoje nós temos uma sofisticação no processo de localização e na representação do espaço, utilizando aí a tecnologia do GPS, tá bom? Todas essas informações são muito importantes e elas são organizadas através de um sistema de informação geográfica, o SIG. O SIG, gente, ele na verdade é o conjunto de todas as informações sobre todos os lugares da superfície terrestre. Essas informações elas estão presentes em hardwares e softwares,
quer dizer, equipamentos físicos e programas de computadores, que vão processar e gerenciar os dados, as informações sobre o espaço geográfico. Então, hoje você tem como acessar todas essas informações através da rede internacional de computadores, que é a internet. Você tem, por exemplo, o site de buscas do Google, que vai lhe dar essas informações. Através dos SIGs, das informações geográficas, você tem como desenvolver a representação do espaço sem nem sequer colocar os pés no espaço, apenas consultando essa rede de dados, tá certo? E aí, nós temos como inserir as informações através desse estudo dessas informações geográficas. E aí você vai inserindo as informações, no final você compila tudo e junta, formando um mapa, tá certo? Espero que vocês tenham entendido o tema da nossa aula de hoje. Vocês viram que eu estou falando muito rápido para ver se dá tempo a gente terminar os 30 minutos. Na próxima aula a gente vai falar sobre... A gente vai começar a parte de geografia física, falando sobre as teorias sobre a origem do universo. Não deixem de fazer as nossas atividades no formulário. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.